A paz do Senhor Jesus, bom dia. Novamente a palavra de Deus para a nossa manhã. Hoje se encontra no livro de Neemias, capítulo 1, versículo 2 ao 4. Veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e os muros de Jerusalém destruídos, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, Neemias, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus do céu, louvado seja o Senhor. Uma que a situação de Jerusalém estava meio complicada, porque o povo tinha se distanciado do Senhor. E assim, Deus entregou a Jerusalém na mão dos inimigos, né? Mas um homem, no meio de toda Jerusalém, que era apenas um garçom, um copeiro do rei, né? Ele não ficou prostrado, não ficou a reclamar e nem ficou na miséria. Porque primeiro que era um homem do Senhor, né? Com certeza temia muito ao Senhor. E a atitude de Neemias foi orar, foi buscar pelo Senhor, entendeu? Ele não deu o braço a torcer diante da dificuldade, diante dos problemas. Ele foi para cima, encarou com o quê? Com jejuns e oração. E assim, Deus o respondeu, porque lá no capítulo 2, versículo 12, Neemias declara: e de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que Deus me pôs no meu coração. E o que foi que Deus pôs no coração de Neemias? Deus pôs no coração de Neemias a reconstrução de Jerusalém, dos muros, né? Abençoar aquele povo que tinha desobedecido o Senhor lá em Jerusalém. Através de Neemias veio toda a provisão para o povo de Jerusalém. E isso, irmão, porque Neemias sempre tinha Deus em primeiro lugar. Ele sempre botava Deus diante de todas as dificuldades, ele botava Deus em tudo. No capítulo 2, versículo 4, o rei pergunta a Neemias o que é que ele quer. A resposta de Neemias foi: orei a Deus dos céus. Ou seja, antes de Neemias responder o que Deus, ou o que o rei tinha perguntado a ele, o que ele queria, Neemias foi buscar a resposta lá em Deus. Senhor, o rei hoje me pergunta o que é que eu preciso. Mas o Senhor, eu creio que a oração de Neemias foi essa. Mas o Senhor sabe o que a gente necessita. Então me diz, Senhor. Eu creio que a oração de Neemias foi assim. Porque nesses momentos a minha oração seria essa. Entendeu? Não que eu esteja me pondo no lugar de Neemias, mas eu creio ele como servo do Senhor, e como ele nos dá exemplo, orando primeiro para depois responder. Ele deve ter pensado: Senhor, o que é que eu peço ao rei? O que é que eu posso fazer? E a estratégia de Neemias foi boa, porque como ele era um escravo, como ele era copeiro do rei, era escravo, ele estava lá como cativo também, ele pediu cartas para que quando fosse a Jerusalém ninguém barrasse ele. Além disso, ele já pediu também cartas ao rei para que ele mande a Asaf, para que leve a provisão já para iniciar a obra em Jerusalém, a reconstrução. Ele trouxe toda a provisão para o povo dele. Ele não queria saber se o povo tinha pecado, ele não reclamou com o Senhor, ele simplesmente mostrou. No capítulo 1, no versículo 6 e 7, ele expôs: Senhor, o povo pecou, o povo se distanciou dos teus mandamentos, mas ele estava assim: mas eis-me aqui, Senhor, para pelejar pelo povo. Olha que ele era só um garçom. O garçom se disponibilizou a fazer aquilo que muitos tinham que ter feito, como existia sacerdote, sumos sacerdotes, doutores da lei. Nenhum deles se levantou para fazer o que era necessário, mas Neemias, como um simples garçom, foi lá: Senhor, eis-me aqui, usa-me para abençoar meu próximo, usa-me, Senhor, para restabelecer a minha família, a minha nação.
Irmãos, que nós sejamos assim, que nós venhamos restabelecer uma nação, que a gente venha levar a palavra, a presença de Deus e abençoar a vida daqueles que estão no desprezo, na miséria, né? Aqueles que não conhecem a palavra de Deus, porque tem muitas das pessoas que hoje não tem esperança de vida, enquanto tem um servo do Senhor, um simples garçom, seja o que for, mas que tem uma intimidade com Deus, que Deus quer usar ele. Que assim, irmão, a gente pode ter até intimidade com Deus, mas a gente tem que permitir que Deus nos use. Não é só guardar aquele ensinamento, como a palavra de Deus também fala, né? Não sejais apenas ouvintes, mas sejais praticantes, né? Ouvintes negligentes, mas sim praticantes da obra, da palavra do Senhor. E é assim que a gente possa levantar a mão e falar: Senhor, eis-me aqui, me usa como teu servo, para me reconstruir aqueles muros que foram derrubados e reerguer uma nação. Assim que seja a nossa oração todos os dias e nosso pedido diante de Deus. Que Deus abençoe, a paz de Cristo e um bom dia.